Mesmo Deus, o Todo-Poderoso, não vai poder te ajudar se isso não acontecer na sua vida. Bom dia, soldados da madrugada. Autorresponsabilidade é um dos pilares da inteligência emocional, um dos 5 pilares da inteligência emocional. E para sair do buraco, você vai precisar de autorresponsabilidade. A Bíblia, ela nos mostra onde é que fica a autorresponsabilidade e por que Deus não pode agir na sua vida enquanto não houver autorresponsabilidade na sua vida. Mas o que seria a autorresponsabilidade? É a capacidade de você bater no peito e reconhecer que você errou. E isso exige uma humildade tremenda. Talvez no áudio anterior você não tenha identificado ainda se você está no buraco. Hoje eu vou te dar 12 sintomas de quem está no buraco. E eu quero te dizer que enquanto você não reconhecer verdadeiramente que você está no buraco, não vai haver estratégia suficiente para a gente poder reverter essa situação. Eu quero compartilhar com você a história do rei Saul. Se você comparar a vida do rei Saul com a vida de Davi, você vai perceber que Davi errou muito mais na vida. Davi teve erros mais graves do que Saul do ponto de vista humano. A consequência dos erros de Davi, do ponto de vista humano, foram mais graves do que as consequências dos erros de Saul, do ponto de vista humano, eu volto a dizer. Davi, ele cometeu adultério e mandou matar o marido da mulher com quem ele se deitou, porque ela engravidou. A criança dessa gravidez, ela morreu nos primeiros dias de vida. Davi teve uma vida completamente embolada quando você fala sobre família. A família de Davi teve consequências diversas por causa dos erros dele. Um irmão deitou com outra irmã, o filho dele deitou com suas mulheres. Era uma vida completamente embolada. Agora, como é que pode, Kepler, Davi ser chamado de homem segundo o coração de Deus e Saul não ser considerado um homem segundo o coração de Deus, inclusive ter a sua salvação comprometida? É o problema da autorresponsabilidade. Se você olhar no capítulo 15 do livro de 1 Samuel, você vai ver que por 5 vezes, em um mesmo capítulo, em uma mesma conversa, Saul tem a oportunidade de admitir seus erros, mas não admitiu. Deixa eu ler com você o capítulo 15, verso 22. Samuel, depois de 4 vezes ele já ter advertido Saul, ele vem e diz o seguinte: Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça à sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. A consequência do pecado de rebelião contra Deus, de não admitir onde a gente está, ela é terrível. E se você quer sair do buraco, a gente precisa, em primeiro lugar, admitir que nós estamos no buraco. Alguns sintomas de quem está no buraco. Eu vou citar 12, mas pode ser que tenham mais, pode ser que existam mais sintomas. E aí, analisa a sua vida comigo. A primeira, dificuldade de se conectar com Deus. Dificuldade de orar. Bate o joelho no chão, quando bate o joelho no chão e ainda assim não consegue conectar-se com Deus. Sente-se fraco e cai em tentação. Parece que está lutando ali com suas forças, mas não consegue sair do lugar. Número 3, não tem domínio próprio. Até promete algumas coisas para Deus, mas não consegue segurar absolutamente nada, porque está no fundo do poço. Número 4, e por não ter domínio próprio, acaba não tendo paz. Tem uma vida atribulada. Número 5, sente-se fracassado. É claro, você promete as coisas para Deus e na sequência você faz aquilo que você prometeu que você não faria, é óbvio que você vai perder sua paz e é óbvio que você vai se sentir fracassado também. Número 6, entregue às compulsões. E aí quando eu falo que a gente fica entregue às compulsões, cada um vai responder de uma forma. Tem gente que a compulsão é bebida alcoólica, tem gente que a compulsão é o fumo, são as drogas. Tem gente que a compulsão é a pornografia. Tem gente que a compulsão são os prazeres imediatos, a comida. Come feito um glutão, parece que a comida do planeta vai acabar. E assim vai. Número 7.
até faz as metas, mas não consegue ter motivação nem disciplina para seguir na direção de suas metas, porque não tem clareza mental. Número 8, muito tempo na mesma fase. A pessoa se encontra há muito tempo do mesmo jeito, nada muda, parece que está vivendo um ciclo ou em círculos. Número 9, desiste no meio do caminho. Quando começa a fazer alguma coisa, chuta o balde. Fala, não quero mexer com isso não. Número 10, vontade constante de desistir. Tem sempre a vontade de desistir. Número 11 primeiro, né? Caos mental, não consegue raciocinar. Olha para tudo que está acontecendo, vê que a vida está uma bagunça, está uma completa bagunça, mas não consegue colocar a cabeça no lugar para falar, primeiro eu vou fazer isso, segundo eu vou fazer aquilo, eu vou organizar minha vida. E por último, número 12, possui sintomas corporais. Tudo isso que acontece na vida de quem está no fundo do poço, de quem está no buraco, na verdade, né? Porque o poço pode não ter fundo, como eu falei ontem. Tudo isso que acontece faz com que a pessoa sinta sintomas corporais. É dor de cabeça, é pressão no peito, é uma moleza, uma fraqueza que não tem explicação, falta de energia, não consegue ter ânimo para fazer as coisas da maneira correta. Eu quero hoje começar a dar saída para você. A gente precisa reconhecer onde nós estamos. Se você não reconhecer onde você está, Deus não pode agir na sua vida. Você vai ver que nas histórias de transformação que existem na Bíblia, Deus só vai agir quando a pessoa reconhece o ponto de partida. Vou te dar alguns exemplos. Quando Jacó estava lutando com Deus, ele queria que Deus o abençoasse. Deus perguntou qual é seu nome, ele teve que reconhecer quem ele era. Esse foi o primeiro passo para que Deus pudesse abençoar a vida dele. Enquanto Abraão não reconheceu quem ele era, Deus também não pôde derramar suas bênçãos na vida dele. Abraão foi outra pessoa que errou muito. Eu quero te dizer hoje que Deus não espera de você que você não erre. Deus jamais vai esperar isso de um ser humano, porque nós somos seres humanos. E eu não estou te dando carta branca para você sair cometendo os erros. Eu estou te dizendo que o que Deus espera é que você reconheça o ponto de partida. Porque aí sim, quando você reconhecer, primeiro, o ponto de partida, e segundo, que você é incapaz de transformar a sua situação, Deus vai poder agir na sua vida. Davi reconheceu onde ele estava da pior maneira possível. O profeta contou uma história para ele e ele se revoltou com a história que o profeta contou. E no final da história o profeta revelou: essa pessoa que eu estou te contando a história aqui é você. E aí Davi caiu em si. Um filho pródigo também só pôde mudar sua vida depois que ele caiu em si. Ou seja, autorresponsabilidade. Reconhecer o lugar em que nós nos encontramos. Reconhecer o ponto de partida para que haja transformação na minha e na sua vida. Hoje você tem mais uma tarefa. Eu quero que você escreva, dos sintomas que eu citei aqui, os 3 principais que te afetam hoje. Eu não sei o que é que te afeta mais, mas você sabe muito bem o que é que tem assolado sua vida. Anote, escreva num papel os 3 principais sintomas que estão te afetando nos últimos dias e faz você acreditar, faz você ter certeza de que você está no buraco e precisa sair do buraco. Amanhã a gente continua o nosso curso e hoje a palavra, se você chegou até o fim desse áudio, a palavra é humildade.